Olá, estamos aqui fazendo mais um vídeo e o assunto de hoje é a teologia da Trindade. A palavra Trindade, ela não aparece nas Escrituras e ela começou a ser utilizada pela primeira vez por Tertuliano no ano de 150 e ele era um dos pais da igreja. Os primeiros seguidores do Messias não ensinavam sobre a Trindade, nem mesmo acreditavam nessa teologia, porque eles eram judeus. E os judeus, eles sempre ensinaram e sempre foram ensinados pela Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, e pela Tanar, que é o Antigo Testamento, que só existe um Deus e que ele é indivisível. Então, de onde surgiu esse conceito trinitário do cristianismo? Essa é uma boa pergunta, porque o conceito de trindade, que consiste em um Deus subsistindo em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele começou a ser desenvolvido no primeiro concílio de Nicéia, que foi no ano de 325, através do Credo Niceno. E as palavras do Credo Niceno estão aí no vídeo para você ver. Elas foram editadas e foram escritas por Constantino e pelos padres da igreja. Essa teologia ela foi amplamente discutida por alguns dos que estavam no concílio. Entretanto, Constantino, que era o imperador romano, ele legalizou o cristianismo como uma religião oficial do império e determinou que a teologia da Trindade seria padrão para todos os cristãos e quem não fosse a favor seria punido de morte. Aí na tela você tem a foto de Constantino. Então nós temos exemplos de trindades existentes antes do cristianismo, mostrando que essa teologia ela não faz parte do cristianismo, mas ela já existia muito antes do cristianismo. Nós temos aí a trindade egípcia, que é formada por Horus, Íris e Osíris, e a trindade grega e babilônica, que é formada por Afrodite, Eros e Zeus, Semiramis, Tammuz e Nimrod. Existem versículos usados para defender a Trindade, então nós vamos estar analisando esses versículos. 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam. Bom, o versículo original, ele não tem essas partes em vermelho. Então ele ficaria assim, porque três são os que se testificam, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam entre si. Esse acréscimo ele foi feito pela Igreja Católica no Concílio de Latrão, mais ou menos no ano 1215. Então até este ano não existia este versículo, então esse versículo não pode ser utilizado para defender a Trindade. Outro versículo seria Mateus 28,19, onde diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, as partes em vermelho, elas não constam nos manuscritos originais. E a Bíblia de Jerusalém, que é uma das principais Bíblias da Igreja Católica, ela mostra no seu comentário de rodapé a respeito de Mateus 28,19. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar em nome de Yeshua, que eles colocam Jesus, conforme Atos 1,5 e 2,38. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Então a própria Bíblia Católica mostra que a Trindade ela não existia e que eles fizeram esse acréscimo na Bíblia. Existem outras provas, a Enciclopédia Britânica ela também fala que a fórmula batismal ela foi mudada do nome de Jesus Cristo, que na verdade é Yeshua, para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no segundo século. Se não bastasse, a Enciclopédia da Religião também fala a mesma coisa. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Yeshua, até o desenvolvimento da Trindade no segundo século.
A Enciclopédia Internacional também fala que o termo Trindade se originou com Tertuliano, pai da Igreja Católica Romana. E no ano 313, a Igreja Católica começou a batizar em nome da Trindade. E aproximadamente no ano 500, o batismo em nome da Trindade se tornou universal. E houve um decreto de Justiniano, em 538, que tornou obrigatório as pessoas de todo o mundo a crerem na Santíssima Trindade, sob pena de morte. Então, a partir daí, a Trindade passou a ser obrigatória e quem não a seguisse seria morto. Então, nós temos aqui versículos que refutam a Trindade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: Ouve Israel, Iá é o nosso Deus, Iá é único. Único no sentido de um. No hebraico, a palavra único é Errad, que significa numeral 1. E aqui deixa bem claro que só existe um Deus. Por que eles traduziram a palavra Errad para único? De uma forma maliciosa, as pessoas confundem único com um. Mas a tradução correta seria um, porque Errad é um numeral 1 no hebraico. Em Marcos 12, 29, Yeshua fala o mesmo versículo, e ele diz: o principal mandamento é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, é um Senhor. Que a palavra um no grego é eis. Aí está a palavra eis. Você pode procurar lá nos originais gregos. Em Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Em Atos 5,30 também tem um versículo falando: Deus de nossos pais ressuscitou a Yeshua, a quem vós matastes pendurando no madeiro, mostrando que o Messias, ele não se ressuscitou, mas o Pai o ressuscitou, demonstrando que existe uma divindade maior. Em 1 Coríntios 11:3 diz: quero, no entanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isto mostra uma hierarquia, que Deus é maior do que o Messias. Então não existe trindade, porque trindade são 3 deuses ou 3 pessoas subsistindo em um Deus e que ambos têm a mesma autoridade. Efésios 1:17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito, sabedoria e revelação. Aqui está na Bíblia Ferreira de Almeida: Yeshua tem um Deus. E isso é incontestável. Foi Paulo que falou. E Apocalipse 3:12, você vê uma citação do próprio Yeshua falando que Deus é o Deus dele. Então ele não pode ser Deus junto com ele próprio. Aqui diz: ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. E gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o seu novo nome. Bom, é a respeito do Espírito Santo, que no original hebraico é Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh, ele não é uma pessoa, nós temos provas na Bíblia também. Ele é a emanação, ou seja, a presença do Eterno em nós. A palavra Espírito em hebraico é feminina e masculina, ou seja, uma palavra neutra. A palavra Ruach significa hálito, vento, sopro, mente, fôlego de vida. E no grego, a gente encontra a substituição da palavra por pneuma. Pneuma também significa respiração, vento, sopro de vida e alma. Também é uma palavra neutra. Em João 20:22, você encontra o seguinte versículo: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei, que no grego é lábano, pegar com a mão, agarrar, o Espírito, pneuma, vento, do Santo, ágil, sublime, algo muito santo. No hebraico seria Ruach HaKodesh. Então recebei o sopro do Santo. Como Yeshua poderia soprar nos apóstolos uma outra pessoa? Não faria sentido algum. Em Apocalipse 1:4, você encontra João falando das 7 igrejas que se encontram na Ásia. E ele diz: da parte dos 7 Espíritos de Deus. Aí a palavra é 7 pneuma, vento, sopro.
Nesse versículo vemos a mesma palavra para Espírito Santo, só que aplicada a 7 Espíritos de Deus. Se o Espírito é uma pessoa, então existem mais 7 pessoas no céu que também são Deus. Então, os 7 Espíritos, mais o Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo, seriam 9 deuses e não 3. Aí ficou complicado, não ficou? Por isso, nós dizemos que não é possível existir uma trindade, nem mesmo uma unicidade, pois as Escrituras elas deixam bem claro que só existe um Deus e que Ele é Adonai, que enviou o seu Filho Yeshua para expiar os pecados da humanidade. E o Ruach HaKodesh é a presença de Adonai em nós. Por isso eu deixo a vocês aí, Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Que esse vídeo possa ter esclarecido para você a respeito da Trindade e deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Shalom.